Ora viva! Então sejam bem-vindos a mais uma conversa fora da caixa. As conversas fora da caixa, aqui na Pensar Fora da Caixa, são conversas com pessoas que de uma forma ou de outra impactam a vida dos outros. E hoje connosco temos um convidado. É muito especial porque impactou garantidamente a vida de muitas pessoas. Com namoros, casamentos, sabe-se lá o que mais, que foram impactados ao som das teclas e da voz do Nelson. Olá, viva Nelson, bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. É sempre um gosto enorme participar nestas conversas com o Sr. Eduardo. Muito obrigado. Ainda por cima, fora da caixa. Exatamente, fora da caixa. Neste início de conversa, eu estava a dizer que impactaste a vida de muitas pessoas. Possivelmente, sim. Sim, provavelmente já tiveste o feedback de algumas pessoas que começaram a namorar ao som dos Lordes. Sim, é verdade. Faltou aí uma coisa: namoros, casamentos e divórcios, que eu acho que também ajudei a criar divórcios. Pois acredito que sim, acredito que sim. Mas bem, então vamos ao alinhamento, que aqui temos um alinhamento que pode ser desalinhado, não há problema nenhum. Comigo tudo é possível. Tudo é possível. O que é que nós vamos ter? Vamos começar por umas caixas. Tenho aqui as caixas e, Nelson, vou abrir a primeira caixa. Ok. Vou tirar de lá de dentro algo nesta caixa. Ui, mistério. É mistério. Sabes que esta caixa, agora estou com alguma dificuldade em tirar, porque eu hoje modifiquei aqui algumas coisas e então, mas pronto, já cá está e ir um pouco às raízes do passado, ou seja, neste primeiro momento procuramos conhecer as origens dos nossos convidados, os acontecimentos que marcaram o seu percurso, as experiências que ajudam a moldar a personalidade. Vamos lá ver se temos programa que chega. Ver se temos fita. Ora bem, olha Nelson, eu iria começar àquela versão em como era aquele pequenito Nelson. Como é que ele era? É o puto. O puto, exatamente. É isso mesmo. Então, olha, assim, resumidamente, vamos lá ver se eu consigo fazer aqui um resumo. Sente-te em casa. Eu nasci no Canadá. Estive no Canadá até aos 9 anos. Portanto, aquela parte de criança inicial foi toda vivida ainda no Canadá. Nasci em Toronto. A escola pré-escola, a escola primária, ainda foi tudo no Canadá. Depois, aos 9 anos, é que vim para Portugal. Os meus pais decidiram regressar definitivamente a Portugal. Já estavam um pouco cansados da imigração, daquela vida de imigrante, né? E decidiram regressar a Portugal. Estamos a falar no ano de 81. Já foi no século passado. Já foi no século passado, já foi há muitos anos. E em que as realidades eram muito diferentes. Né? Claro. Venho de uma cidade de Toronto e de uma coisa completamente evoluída e venho morar para a aldeia. Né? Isso marca a nível de infância, né? Marca. Mas curiosamente, ao longo da minha infância, já vinha a Portugal de férias. E apesar de toda aquela grandeza da cidade, de todo aquele mundo que era Toronto, eu vinha cá de férias e eu dizia, eu gosto é de estar em Portugal. Não sei porquê. Não sei se era pela proximidade de estar, porque aquilo, pronto, as cidades grandes são mesmo assim, né? E depois o Canadá era um país que né? O inverno era muito rigoroso. Nós passávamos o inverno praticamente fechados em casa, com muita neve, não havia convívio, e eu gostava disto aqui. Era. O convívio, com a miudagem, coisa, era diferente do que se vivia lá. Eu só convivia com as crianças na escola, né? Claro. Chegava a casa, acabou. Vamos para casa que está neve, está frio. Os invernos eram muito rigorosos. Mas foi engraçado porque foi lá que eu adquiri a minha experiência musical, as bases todas. Como é que começa a música no Nelson? A música começa, curiosamente, por uma influência da minha irmã, que é mais velha, e que na escola onde andava tinha aulas de piano nos tempos livres. E ela andou numa escola especializada, porque eu posso partilhar esta curiosidade com quem nos está a ver e a ouvir.
A minha irmã também é cega, como eu. E, portanto, ela foi... Eu já não apanhei essa escola, mas a minha irmã foi para uma escola especializada em que ia ao domingo à noite e voltava à sexta. E nos tempos livres, fora das aulas, uma das atividades era aulas de piano. E ela, quando vinha ao fim de semana, queria-nos mostrar o que aprendia na durante escola. a semana. Mas não havia um piano em casa, mas um tio meu tinha um órgão e íamos à casa deles. E eu via a fazer aquilo e eu disse, não, se ela consegue... Eu também. Epá, isto há de se conseguir, então ela sabe, eu também... Mas nunca levei muito a sério. E a música chega com um simples passeio, no shopping, um sábado à noite, e entramos numa loja, o meu pai mostra-me um teclado que estava ligado dentro de uma loja de instrumentos, e eu meti as mãos nas teclas e do nada toquei uma melodia qualquer, já não sei o que era, mas saiu-me, assim, sem nunca ninguém me ter ensinado. E a pessoa que estava na loja disse ao meu pai, isto hoje é sábado, mas na segunda-feira à noite traga cá o miúdo, porque a professora tem que ver isto. Porque se ele nunca tocou e fez isto, há aqui qualquer coisa. Foi o princípio de tudo. Isso. Mas enquanto criança, o que é que sonhavas ser quando fosses grande? Eu fui sempre da comunicação. No meio dos meus brinquedos havia rádios. Era? E havia sempre música. Sempre gostei. Foi sempre, a minha vida foi sempre isto. Okay. A música estava, a comunicação, a rádio e a música estava sempre junto. Sim. Eu pensei sempre muito nisto. E se calhar esse foco na música foi como eu comecei intuitivamente a perceber como é que se tocava uma melodia no teclado, não é? E a partir dali aquilo foi sempre a somar, porque depois mudei de escola, aquela professora já seguiu outro caminho, e ironia do destino, o meu pai trabalhava na construção civil e andava a construir um prédio onde ia haver uma escola de música. E o meu pai conheceu o dono da escola de música que se ia instalar nesse prédio, e o professor disse-lhe, traz-me cá o teu filho, porque eu já meti muito surdo a tocar, um cego há de ser mais fácil, pelo menos ouve. E esse professor é que me deu tudo o que eu sei hoje, o que eu desenvolvi sozinho no futuro, foi com as bases que esse professor me deu, porque ele percebeu que eu tinha bom ouvido e ensinou-me coisas que se calhar muitos alunos já iam aprender passado muitos anos. Claro. E ele explicou-me coisas a nível teóricas que foram muito importantes para mim. E ele dizia-me, tu tens ouvido, agora desenvolve. E eu nunca esqueci isso. Cá ainda tive alguns professores, ainda andei numa escola, mas acabou por ser uma coisa automática e autodidata, né? Depois o que desenvolvi foi a experiência e os anos que tenho da música foi quase sozinho, né? Mas com boas bases que vieram de lá. Claro. E a voz? E o cantar? O cantar nunca foi uma coisa que eu gostasse muito. Não? Não. Acabou por ser uma necessidade. Mesmo em criança? Não. Nunca. Gostava de cantarolar, mas nunca pensei que ia cantar. Eu comecei a cantar porquê? Porque quando cheguei cá a Portugal, o tal puto que tu perguntavas. Exatamente, né? O puto era engraçado, a criança era o puto da aldeia que tocava. Quando havia um batizado, havia uma festa de anos, havia não sei o quê. O Nelson vai lá tocar. E lá ia eu, só que eu só tocava, não cantava. E eu sentia, então, eu tenho que começar a cantar, eu tenho que me acompanhar. Se eu toco, eu tenho que cantar. E faço as duas coisas. E um dia num casamento, do nada comecei a cantar. Estava a tocar num casamento de um primo e puseram-me o microfone à frente. E eu, mesmo sem saber bem as letras, comecei a cantarolar as músicas que tocava. E disse, olha, afinal consigo, isto vai dar. E foi assim que começou. Pronto, não foi assim nada pensado. E às vezes até penso, eu cantor não era bem a minha cena de ser cantor. Mas olha, teve que ser e ficou até hoje. Aquela criança estava sempre focada em encontrar uma solução. Também, sim. Era de encontrar uma solução. Porque havia os limites, não é? Claro. Uma pessoa com cegueira tem os seus limites e eu assumo isso sem qualquer problema. É claro que eu brincava, fazia tudo como as outras crianças fazem, tinha os carrinhos de brincar e andava assim, e também caía, também me aleijava, também e arriscava às vezes a andar sozinho em sítios que não conhecia, com os pais super aflitos que ele vai bater ali, mas não batia, porque nós acabamos de criar os nossos instintos e conhecer o que está à nossa volta. Eu passei por isso tudo e tive a sorte
de ir para escolas normais, ou seja, a minha irmã, como eu expliquei há pouco, andou numa escola integrada, não é? com ensino integrado e onde só estavam pessoas com deficiência. Eu já fui integrado numa escola normal ao lado de colegas perfeitamente normais, que eu achava isso ótimo porque era bom para eles também se integrarem com as pessoas com deficiência. Claro. E essa escola foi muito importante. E eu lembro-me que corria a escola inteira sozinho. Era uma escola grande, com 2 pisos. As aulas eram no 2º piso, eu tinha que subir escadas, e muitas vezes sem bengala, sem nada. Eu arriscava muito. Eu hoje não sou nada assim, mas naquele tempo, em criança, era muito. Arriscava muito. Sim, mas essa é importante também para os jovens, para aquela criança, ela poder arriscar. Sim. Não é? Porque nós muitas vezes a nossa limitação está muito naquilo que nós pensamos. E corri um risco muito grande quando os meus pais decidiram vir para Portugal, porque isto aqui, a nível do acompanhamento escolar às pessoas com deficiência, estava muito atrás, e os meus pais foram alertados na altura pelos professores que tínhamos no Canadá, não é? Alertaram-nos muito para essa situação e eles nunca tiveram receio. Assim, vamos, vai correr bem. Isso. E foi um problema. Quando eu apareço na escola aqui em Portugal, na escola da aldeia, que passa a ter um aluno cego, né? Foi muito complicado. E ainda posso partilhar, ainda passei por uma situação que nunca hei de esquecer, que eu cheguei cá, eu trazia a 4ª classe canadiana. Né? Eu não andei na escola portuguesa. Eu tive que entrar na escola portuguesa à força, sem saber muito bem. Sabia falar, porque os meus pais sempre mantiveram isso em casa, sempre se falou português. Sabia falar minimamente português, mas escrever não sabia. Foi uma adaptação muito grande. E lembro-me, a primeira professora que tive tentou convencer-me que eu não podia estar naquela escola. Eu tinha que ir para uma escola só com pessoas deficientes, que eu ali estava-me a perder. Só que eu sempre fui muito tagarela e vinha lá, havia uma professora, vinha uma equipa do ensino especial que vinha de Leiria acompanhar-me uma vez por semana, e eu contei a essa equipa: olha, a professora tentou-me demover de andar aqui. E ela foi expulsa. Foi expulsa, foi verdade. Porque ela não tinha que fazer isso. Mas isto foi autêntico. A professora chamou-me num intervalo e os miúdos foram todos brincar e ela levou-me ao café. E foi no café que ela tentou-me convencer: tens de falar com os teus pais, tu não podes andar aqui. E aquilo não me soou bem. Isto não é o papel de uma professora. Claro. Em vez de me incentivar, eu vou-te ajudar, vou-te ensinar, não. Tu tens que ir, porque havia, em Lisboa, naquele tempo, havia escolas especializadas para pessoas deficientes, e para cegos e tudo. E ela queria que eu fosse para uma escola dessas. E eu fiz queixa à equipa do ensino especial, que vinha uma vez por semana dar apoio, e ela foi expulsa. Ela, em pouco tempo, foi corrida dali. E depois foi para lá uma professora super interessada. Ela foi para lá como professora primária, para os alunos todos, não é? Normal. Claro. E depois acabou por integrar o ensino especial. Abandonou o ensino normal, porque interessou-se tanto pelo caso, e foi espetacular. Claro. Eu é que não era grande aluno, mas isso é outra história. Isso é outra história. Na vida, enquanto criança, há pessoas que nos marcam, profundamente, e umas marcam-nos de uma forma positiva e outras nem por isso. Exato. Nem por isso. Tens alguém que naquela fase da criança que te marcasse profundamente de uma forma... Tenho. Tive, ou seja, tive na escola primária e depois, quando segui para o ciclo preparatório, tive 2 amigos especiais. Curiosamente, que é meu primo, que é o Paulo. Posso até falo dele sem problema nenhum. O Paulo, ele é conhecido lá na terra como o Paulo Fresco. Foi o meu primeiro companheiro, aquele que me ajudava quando íamos para algum sítio que eu não conhecesse, ele ajudava. Depois, quando foi a mudança em que tive que ir para Peniche, para a escola, para o ciclo, para Peniche, a coisa ficou mais séria, né? Porque já tinha que ir de autocarros e já tinha que ter uma pessoa ainda de maior confiança. E deixo aqui um cumprimento enorme ao meu amigo Tony, que ainda hoje a gente convive, que foi uma pessoa, os nossos pais já eram amigos no Canadá, lá está, e ele também veio para cá. Pronto, a história dele é parecida com a minha, os pais também vieram embora e morávamos ali perto, e o Tony disse: eu vou-te ajudar, vamos para Peniche, e sou eu que vou andar contigo para todo lado, se precisares de ajuda.
e durante 2 ou 3 anos foi o meu companheiro fiel. E há de alguém que se metesse comigo, que ele saía em minha defesa. Claro. E foi sempre o meu grande companheiro de escola. Mais tarde depois ele seguiu a vida dele e eu ainda andei na escola. Depois ainda tive mais alguns amigos que me foram ajudando. Tive que começar a ser um bocadinho mais autónomo, tive que fazer à vida, como se costuma dizer. Tive que me adaptar. E depois vem a parte em que a música me tira da escola. Mas isso... Foi a música ao fim e ao cabo esteve sempre, acompanhou-te sempre. Sim. Naquele para que o primeiro baile que eu fiz com a banda, com os Lords, que todos conhecem, tinha 12 anos. Andava na escola em Peniche com esse tal amigo, olha. Só que alguém apareceu lá em casa a pedir ao meu pai: deixa a gente juntar só o miúdo, que o miúdo tem jeito. E pronto, juntou-se um guitarrista, um baterista, um baixista. E o meu pai aceitou. Epá, eu acho que na altura ele fez mal. Ele devia ter pensado um bocadinho, mas se calhar fez bem, porque claro, foi o meu futuro até hoje. Sim. Sem dúvida. Por falar em futuro, Nelson, vamos fazer agora aqui uma breve pausa para voltarmos a seguir e, como tal, vou colocar dentro da caixa, porque agora esta caixa já vai estar com os inputs colocados pelo Nelson Santos, Nelson dos Lords, porque ao fim e ao cabo é o Nelson. É assim que me conhece. É assim, o Nelson dos Lords. Vamos fazer aqui uma breve pausa e voltamos já a seguir para continuarmos esta conversa. Então, fiquem aí desse lado, voltamos já a seguir. Até já. Yes the People, damos valor às pessoas e às organizações. Yes the People, uma marca com valor. Ora, então sejam bem-vindos a esta segunda parte desta conversa fora da caixa. Hoje, com o Nelson dos Lords, Nelson Lords, não é? Mas nas redes sociais é Nelson Lords. Lords, né? Em inglês. International, very international. Mas ora, toda a gente diz que é o Nelson dos Lords. Há a banda que se chamava Os Lords. Isso. Isto para quem nos está a ouvir e que não me conhece, não é? Claro. A banda chamava-se Os Lords e eu era conhecido de ser, olha, o Nelson dos Lords, o Nelson dos Lords. E como segui depois o caminho sem a banda, olha, vou manter esse nome que está enraizado nas pessoas. Claro. Nós tínhamos terminado a conversa, aquela primeira parte com os 12 anos, aquela parte onde se junta um conjunto de pessoas e com a bênção do teu pai, não é? Como é que começa ali? Aquilo foi simples? Aquilo foi sem pensar. Só que o primeiro ensaio soou bem, logo. E o meu pai ficou entusiasmado. Mas eles nunca tocaram juntos e isto já soa assim? Mas andámos ali e depois um dia decidimos chamar lá alguém mais entendido na matéria, na parte musical, claro, para nos ouvir, para perceber se poderíamos ou não sair para a rua com a banda. E essa pessoa ouviu-nos a ensaiar e disse: não, vocês estão aqui a mais. Está na hora. Temos que ir. Vocês têm que se mostrar. E depois foi o tal baile que eu tinha ainda 12 anos. É curioso que arrancámos com a banda a 18 de novembro de 84, tinha 12 anos e faço no dia 25 de novembro os 13 anos. 8 dias depois, e curiosamente fomos tocar também. Portanto, fizemos uma atuação, aquilo foi um domingo à tarde, não foi na minha terra, curiosamente, foi na Serra del Rei. Na Serrana. Que era na Serrana, porque na altura eles faziam matinés com música ao vivo. E então convidaram. A estreia da banda vai ser na matiné da Serrana. Aquilo correu tão bem, ficámos logo contratados para o domingo seguinte. E foi assim que isto começou, do nada. E aquele primeiro ano foi uma coisa muito simples, andámos só ali à volta de Peniche, não saíamos dali, mas já tocámos nas festas quase todas do concelho e a coisa começou, até que começa a expansão, né? Por exemplo, passa a palavra. Naquele tempo não havia redes sociais, né? E era tudo muito puro, né? E as pessoas contratavam porque ouviam, gostavam, ou seja, nada era impingido, era tudo natural. Sim, e foi o passa-palavra, alguém que nos viu aqui, que contratou para ali.
depois começámos a vir para Óbidos, começámos a vir para as Caldas e eternamente fiquei nas Caldas. É a zona onde eu mais toco ainda hoje, ao fim de tantos anos, não é? É incrível. Olha, Nelson, vamos abrir aqui outra caixa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, a outra caixa. E nesta caixa, o que é que nós temos aqui? É uma caixinha de surpresa. É uma caixa de surpresas, é isso. Focamos-nos na pessoa e naquilo que és atualmente, explorando os projetos, motivações e uma série de... Agora, como é que tu defines atualmente a tua profissão? Se é que é uma profissão. É uma profissão. Claro. É uma vida dedicada a isto. Claro. Eu vivo, posso dizer que vivo da música, desde sempre. Sim, sim. Desde sempre. Isto é uma profissão um bocadinho complicada, como todas. Cada profissão tem os seus quês e os porquês e os senãos, os prós, os contras, e esta também tem, não é? No meu caso, é mais especial, porque tive que me adaptar a situações que envolvem a minha condição, Claro. por ser cego. Se calhar o dom da comunicação tem-me ajudado imenso a passar a mensagem e se calhar é por isso que eu ainda aqui ando, não é? Porque tento passar uma mensagem positiva para toda a gente e aquilo que eu mais gosto é que as pessoas estejam felizes à minha volta com aquilo que eu estou a fazer. Eu acho que é uma profissão feliz, acima de tudo, porque estou a trabalhar e a fazer aquilo que gosto. Não estou a ser obrigado a fazer trabalho nenhum. Eu às vezes até paro para pensar, olha, isto que eu estou a fazer é trabalho, porque eu faço isto tão natural, isto é a minha vida, e acho que se algum dia eu tiver que sair de casa para ir tocar e pensar que tenho que ir mesmo trabalhar, acho que isto deixa de ter sentido. Claro. Porque isto é uma profissão que nós temos que estar bem dispostos, temos que estar, e já tive muitas noites difíceis, Claro. porque a vida às vezes dá-nos momentos que não estamos bem, e sei lá, desde tocar doente, com febre, quando se tem problemas, quando desaparece alguém, quando falece alguém na família, e eu tive que lidar com a morte do meu pai, que foi muito difícil. Estar a tocar e a saber se ele ia sobreviver naquele dia. E tem que se fazer, é um trabalho que tem que se fazer. Sim. Esta profissão tem este problema, nós às vezes somos o boneco, e está tudo bem, mas só nós é que sabemos o que é que está por detrás. Mas isso acontece com qualquer pessoa. Acontece em qualquer profissão, qualquer pessoa, mas esta é uma profissão que nós temos que mostrar sempre a mesma coisa, a mesma alegria, porque quem lá está não tem culpa. Não. E essa é a parte difícil. Superar às vezes dificuldades que temos a nível pessoal, e aí é um dia difícil. Aí, pá, tenho mesmo que ir, mas eu sei porque é que está a ser difícil. Claro. E tudo vai passar e continua. Eu falei agora deste assunto e neste caso a morte do meu pai foi difícil de superar. Porquê? Porque ele foi uma pessoa muito importante na banda, no início da banda. Foi ele que investiu, foi ele que chegou para a frente, foi ele. E no dia que as coisas começaram a complicar, porque a vida dele chegou ao fim, claro. Eu pensei, não, mas ele gosta, era disto que ele gostava e eu vou continuar. E houve muita gente na altura que ficou intrigada. Eu recordo que o meu pai faleceu uma terça-feira de madrugada e eu no sábado seguinte estava a tocar. E houve muita gente que disse, então, mas tu foste tocar, o teu pai morreu. Não. Ele jamais iria gostar que eu ficasse parado. Claro. Por isso, a vida continua. E acho que a melhor homenagem tinha que ser aquela. E essa é a parte difícil desta profissão. Mas é uma profissão feliz, é como eu digo. Quando se faz o que se gosta, é muito gratificante. Mas não é fácil. Não, como todas as outras. Ora, a questão é esta homenagem que tu acabaste de fazer aqui ao Sr. Albertino. É verdade, Sr. Albertino. Exato. O Sr. Albertino, esta homenagem é extremamente importante, porque ele ele esteja onde estiver, está a aplaudir sempre o Nelson dos Lourdes. E eu acho que ele gostava mais disto do que eu. Havia momentos que ele é que tinha a força toda, não era eu. Sim, acredito que sim. E foi o grande mentor. Sim, enquanto sim. pôde, foi o grande mentor. Sim. Fez tudo para que a banda tivesse o sucesso que teve.
E, entretanto, os Lordes começam em 84, é isso? Sim. Em 84, e continuaram a dar música muitos anos. Tivestes originais? Tudo, sim. É Gravámos isso. 3 CDs, várias cassetes. No tempo das Isso. cassetes Na ainda. cassete pirata? Não, nós já não foi pirata. Não. Pode ter havido umas piratices depois, mas isso já não foi Sim. connosco. Não. A questão ali, qual é que foi o primeiro CD que gravaram? Portanto, nós começámos pelas cassetes ainda, Foi? porque a cassete era mais acessível, Sim. vendia-se nas feiras, né? Era assim Sim. uma coisa, e os cafés tinham aqueles expositores com as cassetes. Isso. Então gravámos primeiro 3 cassetes, tudo com... Aliás, a primeira cassete só tinha músicas dos outros, versões, nós tocávamos basicamente os sucessos, né? Dos Claro. outros artistas. Na segunda cassete incluímos já 2 originais ou 3 que a malta recebeu muito bem. E depois vem a terceira cassete, voltámos a fazer o mesmo e decidimos naquele ano, ok, é a terceira cassete e vamos tentar gravar um CD que incluísse só músicas originais, na sua maioria músicas originais. Já das cassetes anteriores, e com mais umas novidades, e sai um CD que se chama O Nosso Arraial. O Nosso Arraial, que foi assim, pá, é o CD que tem o mítico Choravas na Praia, que ainda hoje me pedem para cantar de vez em quando, e as pessoas, ainda há poucos dias cantava isso aqui num dos restaurantes aqui da cidade, nas Caldas, e tinha um senhor que chorava baba e ranho. O homem chorou porque, pá, é o que ele diz, é a infância, veio tudo à memória, os namoros, lá está. Claro. E há coisas que ficaram. Esse Choravas na Praia é dos temas mais solicitados, já tem 32 anos ou mais, 33, se calhar já, e é daquelas músicas que ainda hoje as pessoas gostam de ouvir, e de vez em quando, até agora no formato que estou, pedem, toca lá isso, toca lá os Choravas na Praia e outras mais, né? Sim. E foi muito giro, porque ainda gravámos 3 CDs, tudo com autores aqui da nossa região, que foram colaboradores, começaram a partilhar connosco coisas que tinham em casa arquivadas e que nós demos voz, e resultou muito bem. Muito bem mesmo. A nível regional resultou imenso. Na altura, com o apoio das rádios, as rádios locais tinham muita força naquele tempo. E havia os tops dos discos pedidos, estávamos sempre nos primeiros lugares, éramos sempre os mais pedidos. E já agora, só por falar em rádios, a rádio, não é? A rádio, houve um momento que a rádio também fez parte da tua vida. E continua a fazer. Então, claro. O bichinho está cá e estou convencido que se eu um dia deixar a música, é a rádio que vai seguir. Isso. Estamos provavelmente ali nos anos 90, que apareces com o nosso amigo Pedro Pereira. É verdade, na antiga Rádio Litoral Oeste. Exatamente. Uma grande experiência. Marcou até hoje. Que marcou e para quem nos vê e nos escuta, recordar que hoje fazem-se coisas, jingles extraordinários, mas naquele tempo o Nelson fez um conjunto de jingles para a Rádio Litoral Oeste, que era aquelas questões que eram... Era um modo muito artesanal, então eu não tinha as condições, não havia estúdios, não havia condições para ter gravadores adequados, não havia. Era com as cassetes normais, fazia-se ali umas misturas. Olha a volta que isto deu, e hoje pedes à inteligência artificial para te fazer um jingle, e tens o jingle num minuto. Não vamos por aí, senão o programa tem que durar 3 horas, porque eu sou a favor das novas tecnologias, mas não consigo encarar essa parte. Sim. Não consigo aceitar que se mande fazer música a uma máquina. Claro. Aceito que a inteligência pudesse ajudar a compor. Agora, ao ponto em que isto chegou hoje em dia, vamos só, assim breve, é só para terminar esta fase, custa muito aceitar, porque aquilo que eu fazia há 30 e tal anos, né, era puro. Com era o que havia, com o que se tinha. E hoje em dia, em 2 minutos, é só dizer à máquina que era um jingle que fala da rádio, que diga estas palavras, e aquilo dá-te logo ali uma série de opções. Sim.
E a criatividade humana, onde é que ficou? Ora, mas é esta questão, e voltando àqueles jingles cantados, Sim, não é? dizia o nome da rádio, o nome do programa, o nome do locutor. Exatamente. Era muito giro. Era muito interessante. Sim. Aquilo vinha. É claro que a gente copiava isso do que ouvia nas rádios, era a influência. Era Mas isso. era engraçado. E a Rádio Litoral Oeste fez a diferença naquela altura com isso. Perfeitamente. Eu recordo-me que enquanto puto também, eu ouvia os relatos de futebol com o Artur Agostinho, o Ribeiro Cristóvão, a Eles tinham Renascença. aqueles jingles a anunciar os nomes deles. Exatamente. Era muito interessante. Isso. Uma influência que já vinha do Brasil, não era de cá, mas pronto. Mas, E depois, mas era sempre a aperfeiçoar, e quando na Rádio Litoral Oeste o Nelson faz um jingle cantado com o nome das pessoas. Epá, aquilo era... Acho que até cheguei a fazer um do Sobreiro Duarte. Pois foi, era esse, aquele ali. O Pedro é que me desafiou, o Pedro Pereira. Era um abraço Pedro ao Pedro Pereira. Era o Pedro. Tu és capaz de fazer, vou tentar. Aparecia ali, quando no estúdio chamavam quem estava fora, lá vinha a voz do Nelson, Sobreiro Duarte. Isso era tão engraçado. Era isto acho que é... Perdeu-se a magia. Isso, a magia. Perdeu-se essa magia. A magia. Mas havendo aqui aquela questão de... hoje colocamos música em rádio em forma digital, mas na altura era com o vinil. Eu trabalhei com o vinil. Com o vinil. Muito bom. Pôr a agulha ali, procurar o início da faixa, andar o prato ao contrário, apontar, ok, tá bom, vai. Os jovens hoje não sabem o que é isso. Mas repara... Mas ainda bem, eu não tenho nada contra. Aliás, eu acho que hoje em dia eu acho fabuloso a forma como se faz rádio com a tecnologia. Lamento não estar ao meu alcance. Sim. Esse é outro problema, que cada vez mais as coisas estão a ficar inacessíveis para quem não vê. Sim. A chegada dos ecrãs táteis, então vieram estragar isto tudo, porque já não há coisas palpáveis, a gente passa com a mão, temos um botão, né? Antigamente, agora Sim. não, o ecrã é liso, eu sei lá onde é que vou clicar. Até vocês que veem não sabem bem onde é que vão pôr o dedo, e às vezes não bate certo. Exatamente. E isso está a acontecer-me até mesmo na minha profissão. Os teclados, hoje em dia, são todos assim. Ainda tive recentemente uma conversa com um engenheiro que faz programação de teclados. Aliás, sinto-me até bastante lisonjeado, que sei que o meu caso está a ser falado numa fábrica em Itália que faz os teclados. Porque o caso de Portugal da pessoa cega que gostava de ter um teclado moderno e que não o pode comprar porque ele não é acessível, está a ser estudado. E tive há dias um contacto que me deu alguma esperança, e o senhor até, curiosamente, até é turco, e falámos em inglês, e ele disse, não, estamos a estudar, porque vocês têm direito. Claro. Vocês têm direito a ter acessibilidade aos teclados. E está a ser um problema. Eu neste momento toco com um teclado que saiu para o mercado em 2009, que já não se fabrica, ou seja, corro o risco que se houver algum problema, já não há sequer peças. Claro. Porque eu não posso ter um teclado mais recente. É inacessível. Porque tem muito menos botões. Sim, é muito prático para quem vê, e lá com o dedito, tic, está feito. Não é? Sim. E isto, há muitas formas de contornar, porque eu consigo trabalhar com computador, consigo trabalhar com iPhone, porque já está pensado para isso, já há acessibilidade. Portanto, agora é só pôr essa tecnologia num teclado. Claro. E nos softwares de rádio também, que também é inacessível. Ora, eu não consigo fazer rádio hoje em dia numa rádio. Sim, mas atenção, nunca se sabe. Mas há algumas formas de contornar, e eu contornei isso na pandemia, quando andei a brincar às rádios na pandemia, porque não havia nada para fazer na música, e andei a divertir-me, a matar o vício, e consegui. Mas era uma coisa feita em casa, com calma. Nunca se sabe se um dia não vai aparecer aí algum maluco da rádio que coloca 2 pratos para pôr discos. Ou mesmo com leitores de CD. Já não fiz rádio com leitores de CD. Eu ainda fui lá de trás. Sim. Desde o tempo do vinil. Mas imagina 2 pratos para o vinil. Sim. Claro. Epá, isso era fantástico. Era. Há malucos para tudo. E mesmo no software atual, até que as rádios usam hoje um software que é nosso, que é português.
Sim, sim. Portanto, era uma questão de conversar com quem os programa e dizer, pá, tens que pensar um bocadinho aqui nesta situação. Isso. E tudo poderá ser contornado, até mesmo esta situação do teclado. E eu falei com esse engenheiro e eu disse-lhe, eu estou disponível, se vocês precisarem da opinião de quem não vê para tornar as coisas mais acessíveis, eu, se for preciso, eu vou à Itália e estou lá uns tempos com vocês a ajudar, para vocês saberem como é que é onde programar a máquina para ela ficar acessível. Claro. Porque não sou só eu, né? Há mais músicos no mundo que são cegos e que até vivem disto. Claro. E nós ficamos para trás, não podemos estar atualizados. Sim. Sim, sem dúvida. Estamos já fugi da caixa. Mas isto é mesmo fora da caixa, Nelson. Estivemos nos Lordes, passámos também pela rádio e há aqui uma fase em que tu avanças para outro projeto musical, pode-se dizer assim. Outro projeto. Foi quando eu decidi que já chegava daquela confusão toda da banda. Claro. E comecei a experimentar, ainda em simultâneo com a banda, tocar em duo. Sim. Em ambientes mais pequenos, restaurantes, coisas de maior proximidade com as pessoas em termos de espaço, né? Porque é um espaço mais pequeno. E eu comecei a gostar daquilo e comecei a perceber que podia seguir o meu caminho a fazer o que gosto na mesma, com muito menos confusão. Até porque já passei os 50 anos e tenho que começar a ter juízo. E a gente começa a pensar de outra maneira. Né? Claro. Adorei os anos que tive com a banda, mas depois teve que se avançar. E em 2019, ainda antes de vir a pandemia, decidi que a banda tinha que terminar. E depois veio a pandemia, obrigou a parar tudo. Mas o facto de me ter dedicado a um projeto mais pequeno também me permitiu ser dos primeiros a começar, quando a pandemia foi embora. Sim, sim. E gostei muito, foi um trabalho em duo, foi fantástico. Tive a sorte de conhecer o amigo Nuno Alexandre, que o Nuno já era meu amigo do tempo das bandas, porque ele também ele nunca tinha tocado comigo na minha banda, mas tocava noutras bandas, mas éramos amigos. Claro. E colegas, convivíamos, trocávamos muitas coisas, e ele um dia desafiou-me para isto e fizemos uma coisa muito gira que infelizmente não pôde continuar, porque a minha atividade começou a ser muita e o Nuno tem a profissão dele e chegou uma altura que ele não me conseguia acompanhar. Mas pelo meio deixa-me só falar antes que me esqueça de uma outra coisa, que foi o convite que tive e integrei durante 3 anos a Cheques Orquestra. Isso também foi eu acho que é digno de ser aqui realçado, porque uma banda daquele nível e daquela dimensão, convidar uma pessoa com as minhas características para fazer parte, acho que é de ficar orgulhoso por isso. Confiaram em mim e foram 3 anos muito, muito bons que lá passei, e que me fez viver uma experiência diferente que eu queria ter, que era ser apenas teclista, sem preocupar-me com mais nada. Sim. E até nem cantava, praticamente fazia lá uns coresitos, uma intervenção ou outra, mas eu estava mesmo dedicado ao meu instrumento. E eu queria muito aquela experiência, e foram também 3 anos fantásticos e foi muito bom terem confiado em mim, e gostei muito de lá estar. Claro, fantástico. Um projeto também muito interessante. E depois é que decidi avançar sozinho. Ora, Pronto. e entretanto, antes de avançares sozinho, existe a manhã, a tarde e a noite. Não é? Estes 3. Se tu tivesses um comando para fazer parar um desses períodos para que ele se alargasse mais, era o período da noite, da manhã ou da tarde? Pá, por um lado, se calhar o da manhã para eu descansar, porque ando sempre na noite. Mas gosto muito do da noite. Acho que a noite é incrível. Mesmo em termos de criatividade, a noite. Sim. É o silêncio da noite. E mesmo às vezes coisas que tenho que fazer durante o dia não rendem, porque toco ao telefone, porque alguém aparece, porque à noite aquilo 2 horas à noite rende muito mais que 4 durante o dia, por exemplo. Muito bem. E gosto muito da noite, sim. Então vamos terminar também esta segunda parte destas conversas fora da caixa, hoje com Nelson Lordes, e o que é que... Olha, e que a noite também esteja contigo, que estás aí desse lado, que te acompanhe.
para dentro da caixa, cá vai esta parte. Vamos então fazer aqui uma breve pausa. Voltamos a seguir para continuarmos e percebermos ainda muito mais coisas que o Nelson tem para partilhar connosco. Até já. Grupo SD, Sentidos Dinâmicos, desde 2009 a ajudar as pessoas a chegar mais longe. Ora viva, sejam bem-vindos aqui a esta terceira parte. Isto já é uma conversa extraordinária, ou seja, é extraordinária, por isso é que é extraordinária. Nelson, vamos aqui a mais uma caixa que eu vou tirar, que é irmos um pouco mais à frente. Ok. Mas eu tenho aqui uma série de questões, olha, hoje é mesmo fora da caixa. Vamos lá. Há algumas questões e algumas curiosidades. Por isso vamos olhar para a frente, ou seja, convidamos-te a partilhar algumas expectativas, alguns sonhos, alguns objetivos. Mas antes disso, antes de ir a esta parte, há uma coisa interessante neste teu projeto que estás a solo, que estás, e que estamos na semana do São João, não é? É verdade. Semana Verdade. do São João, tivemos o Santo António e tu estás, nesta altura, com o teu projeto, estás a bombar, se calhar a ter 3, 4 atuações quase por semana. Tem sido a loucura. Tem? Felizmente não me posso queixar. A aceitação das pessoas continua fantástica e é claro que também estou a beneficiar do nome que vem de trás, né? Mas o nome faz parte. é o produto É. do teu trabalho. Mas se eu não trabalhar para isso, o nome não me vale de nada. Nada. Se eu não fizer um bom trabalho, as pessoas a pouco e pouco desligam Isso. e continuam ligadas e focadas, e sou convidado Sim. para os mais diversos sítios e Há aqui uma coisa continua curiosa a trabalhar. que eu tenho acompanhado à distância nas redes sociais, que hoje tu estás eventualmente nos Santos Populares, vais a um restaurante, vais a um restaurante, um almoço convívio de não sei de quem, uma festa de anos de não sei quantos. Exato. E como é que isto aqui exige uma flexibilidade mental Também. para adaptar Sim, sim. ao conceito? Como é que isso é feito? Conta-nos lá. É a experiência, né? Já vem de trás. E tento me encaixar nas diversas situações que me aparecem. Não se consegue ir a todo lado, Claro. mas tento ter mais ou menos consciência do ambiente em que estou inserido e adaptar a música. Eu sempre fui, mesmo com a banda, sempre fui um músico atento às épocas. Sim. Carnaval é carnaval, Isso. toca-se música de carnaval, acabou o carnaval, não se toca mais aquela música. Santos Populares, toca-se músicas dos Santos Populares em junho, acabou o mês de junho, não se toca mais. Há pessoas que às vezes me dizem, mas porquê que tu não tocas uma marchinha em agosto? Não toco. Claro. É época. Né? Sim. Não, e eu sempre digo isto até aos meus colegas da música, né? Nós temos que estar conscientes do sítio onde estamos, não podemos ir tocar a música errada para o ambiente em que estamos inseridos, senão Claro. as coisas não vão funcionar. Sim. Se eu vou tocar para um restaurante e que as pessoas estão a jantar, então não vou para ali, bomba, não, vamos tocar uma musiquinha calma, e depois, se o ambiente permitir, que a malta depois vai bebendo mais um copinho e vai começando a aquecer, mas faz-se ali um bocadinho mais agitado, mas tem que ter essa atenção. Sim, mas como é que essa experiência, tudo isto, Uhum. mas para ti, com eventualmente Sim. a limitação, digamos assim, que Ok. tens, se eventualmente há uma pessoa que te vai pedir uma música para aquele ambiente e tu consegues satisfazer esse pedido? Às vezes não. E às vezes toco o que não sei. Às vezes, eu tenho aqui uma curiosidade, e eu já tenho partilhado isto com muita gente e até com os colegas da música. As pessoas que vêm, hoje em dia, têm um mundo à frente a nível da Claro. internet. Claro. Por exemplo, eu não tenho a experiência musical que tenho, permite-me, obviamente não sei tocar todas as músicas do mundo, isso é impossível, Claro. né? Mas dentro do género de trabalho que faço, eu conheço muita música e muitas delas não as toco. Não posso tocar tudo, não é? Claro. Mas
eu se pudesse, imagina, fazem-me um pedido para tocar uma música de alguém, mas eu por acaso não sei. Mas se eu pudesse ler a letra na hora, Claro. eventualmente podia não a tocar muito bem, mas a música ia sair. Porque eu conheço muita coisa. Só que não as posso tocar na hora. Qualquer música nova que tenho que inserir no repertório, eu tenho que estudar previamente a letra. Tenho que decorá-la. Porque Isso eu não é que é- tenho referências. Mas isso é que é curioso. Como é que consegues Sim, decorar a letra? exatamente. Não é nada fácil. Já foi melhor. Eu sinto hoje já a capacidade. E depois há uma coisa que é... Há uma coisa que me faz imensa confusão. Por exemplo, ok, vou agora estudar uma música nova para tocar em restaurantes. Porque para a semana até vou tocar 2 dias seguidos nesse restaurante. Eu decoro a letra, tento treinar o máximo que consigo e naquele fim de semana eu vou tocar essa música, vou cantá-la. Ok, 2 dias seguidos a música fluiu com uma atrapalhação aqui ou ali, mas passou. E depois estou 15 dias sem tocar nesse ambiente. Quando for para voltar a cantar essa música, eu já não me lembro da letra. Ou seja, o que faz manter na memória é a utilização A repetição. regular, a repetição. E agora esta fase, né? Agora estamos na fase das festas, dos bailes. Eu agora, este fim de semana, vou ter uma atuação no restaurante. Eu sei que vou vacilar aqui ou ali com algumas músicas que já não toco há 15 dias. Sim, sim. Isto obriga a um trabalho mental Sim. interessante. Mas eu já cheguei à conclusão que é melhor não pensar muito nisso. É deixar acontecer. E se a letra se for, olha, paciência. Eu não tenho onde me agarrar, não tenho referências. Claro. É a minha condição. Sim, 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 mas é magia. Já agora, falaste aí pronto, da adaptação e tudo mais. Sim. Deixa-me partilhar isto, que eu sei que é importante, porque os objetivos destas conversas também é mostrar às pessoas como é que nós superamos as dificuldades. Não é? Exatamente. É Eu isso. toda a vida toquei com companheiros de palco. Não é? E mesmo quando acabei a banda, o projeto era em duo. E quando o meu colega Nuno Alexandre me disse: "Epá, eu não te consigo acompanhar, a minha vida não permite, o meu trabalho, tenho trabalho de semana, toda a semana, e tenho que descansar ao fim de semana e tu não me dás descanso, tens que seguir o teu caminho." Eu fiquei assustado. Agora as pessoas ponham-se no meu lugar. Eu estou num palco e não estou a ver nada do que está a acontecer. Não tenho percepção de ambiente, né? E aqui eu tive que arranjar uma solução para saber o que está a passar à minha volta. Porque isso assustou-me. Pá, como é que eu vou? Eu tocar, eu vou tocar. Vou cantar, eu vou cantar. Mas... E depois aqueles momentos em que temos que estar focados e adaptados ao ambiente. Como é que eu vou fazer isso? Eu tive que arranjar uma solução. Como muita gente sabe, quem me acompanha de forma regular é a minha esposa. Ela é que me leva para todo lado, né? E monta O equipamento. o equipamento. Fantástico. Nos serviços mais pequenos. Nos serviços maiores já tenho que alugar equipamento maior, que isso aí já é uma coisa à parte, mas é ela que está sempre comigo. E eu comecei a pensar, temos que arranjar uma forma dela me transmitir à distância o que está a acontecer. E arranjámos um sistema sem fio. Ela tem um microfonezinho disfarçadito e fala-me para o palco, para o monitor, para as colunas que tenho no palco, para me ouvir a mim próprio. Claro. E ela vai-me dando. Muita gente não sabe disto, mas eu não escondo. Eu acho que Claro. isto deve ser contado. Sim, sim. Eu tenho, e isto é muito importante, porque as pessoas ouvem, ele faz tudo, mas há aqui alguém por trás que está com um papel muito importante. E eu até digo isto muitas vezes às pessoas que me vêm contratar: mas és só tu sozinho. Não sou sozinho. Há uma pessoa que está por trás, não está no palco, não está a ser vista, mas está a ajudar-me no desempenho da minha função. Exatamente. E como é lógico, isso também tem que ser contabilizado, não é? Exatamente. A nível de cachês e tudo. Claro. Porque as pessoas às vezes, mas já estás a pedir muito dinheiro. Não, eu não sou sozinho nesta história. Sim, sim. E é muito importante para pessoas da minha Sim. condição, e falámos na primeira parte do apoio que o meu pai me deu, e o apoio familiar neste aspecto é fundamental. E eu tenho sido um privilegiado. Tive meus pais em geral me deram tudo e mais alguma coisa, fizeram tudo para eu me sentir bem e para eu ser útil naquilo que sei fazer, e me ajudaram imenso. Mas o surgimento da minha esposa foi importantíssimo e continua a ser, porque eu não conseguia fazer nada disto sozinho. Sim, foi E não é fácil
que é importante que isto se diga aqui também, não é fácil ter alguém que o queira fazer. Pois. Porque, no caso do meu pai, quem é que ia fazer tudo por mim? Era ele. Claro. No caso agora da minha esposa, quem é que pode? É a pessoa que está ao nosso lado, é que está interessada mesmo. E contratar alguém para andar comigo para todo lado, essa pessoa não vai sentir isto da mesma maneira. Não. E para além disso, enquanto eu estou a tocar, eu não sei o que é que o outro, está a fazer. Se está realmente interessado no que eu estou a fazer, se está... Ia ser muito difícil. Eu não quero dizer que não houvesse essa pessoa. Claro. Não é? E houve. Eu toquei muito tempo com o Nuno Alexandre e muitas vezes a minha esposa acompanhava-me na mesma, mas enquanto eu tocava, às vezes ela podia ir às compras, tratar da vida dela, enquanto aquelas horas porque eu estava com o Nuno e o Nuno era o meu companheiro de palco e está ao meu lado, está comigo no mesmo projeto. Atualmente era muito difícil ter alguém que fizesse aquilo que ela está a fazer. E isto é importante que as pessoas percebam. Sim. Porque quando não são os nossos a defender-nos, quem é que vai ser? E se formos a pensar em termos gerais mesmo, em qualquer profissão, né? As pessoas estão a trabalhar numa empresa, mas o patrão é o patrão, né? O patrão vai sempre fazer mais pelaquilo do que o empregado, né? Sim, ao fim e ao cabo é um duo que continua a existir. É um duo que tem o Nelson no palco. Exato. Não é? Mas eu sem o apoio dela claro. é difícil, porque eu não sei muito bem o que está. É claro que há noites e noites, né? Há noites fáceis, né? Sim. Eu tenho que falar nisto. Estamos claro aqui nas que Caldas. Claro que sim. O Arraial de Santo António Isso. é daquelas coisas que a minha esposa não me falou praticamente a noite toda porque não precisava dizer nada, né? O envolvimento das pessoas era o suficiente para eu perceber o caminho que tinha que seguir, né? Mas nem sempre é assim. Às vezes há ambientes difíceis e quando as pessoas não dançam e não estão a aderir e ela tenta-me ajudar e diz: olha, experimenta a tocar aquela porque se calhar e eu sozinho não conseguia fazer isto. Sim. Eu assumo isso perfeitamente, sem qualquer problema. Sei. E acho que é importante explicar isto às pessoas. Sim, sem dúvida, porque muitas vezes nós, na música, animar as pessoas, levantá-las, às vezes quando elas têm, e agora permitam-me o rabinho pesado, levantá-las da cadeira. Por isso é que eu faço muitas vezes a piada: vamos agora tocar o cu duro para as pessoas que ainda não se levantaram da cadeira. Faço essa piada quase todas as noites. Exatamente. Isso é extremamente importante. Nelson, se em termos futuros vês-te neste projeto? Sim, enquanto houver saúde, principalmente, que é o essencial para as coisas poderem andar, e aí enquanto sentir que estou a fazer o que gosto e que não estou a fazer um frete, claro. Ainda quero aguentar mais uns aninhos enquanto me quiserem ouvir. E se isto se mantiver como está tudo bem. Sinto-me muito integrado, as pessoas que procuram-me, tenho trabalho, sinto-me muito bem a fazer o que estou a fazer e se puder continuar ainda mais uns aninhos, quero. Claro. É como eu já disse há bocado, já passei os 50, já começo a pensar um bocadinho diferente, mas é uma vida que gosto. E tenho ao meu lado a companhia certa que também gosta disto e que me dá força, e enquanto isto for possível e nós os dois conseguirmos estar juntos nisto durante mais uns anos, vou continuar. Pronto. Vamos ouvindo e vendo o Nelson, em fácil, palco. Aí porque ao fim e ao cabo também é uma região, não é? É verdade. É uma região, desde Leiria até sei lá, Santarém. Sim. É o oeste, um bocadinho do Ribatejo. Tenho ficado muito. Não saio muito daqui. Tenho uma coisa ou outra mais longe porque alguém viu e gostou e me chama lá. Mas aqui é a minha praia, como se costuma dizer. Exatamente. Muito bem. Olha, vou colocar aqui dentro da caixa novamente para fecharmos esta caixa e tenho aqui uma caixa que eu vou colocar aí à tua disposição. Ok. Já aí vai chegar. Sim, senhora. Ora bem. Muito agora, bem. E tem aí umas cartas dentro, mais dentro. Exatamente. Boa. Ela. E agora? E agora? Tira uma.
Tu vais-me fazer uma previsão astrológica? Previsão. Baralhar isto tudo, sei lá. Tiras uma e dás-me. Pronto, é isso. O professor Eduardo agora também faz previsões astrológicas. Vamos lá ver então. Vamos lá ver o que é que está aqui. Ui. Isto está aqui no Liberta-te. Solta-te. Solta-te. E no Liberta-te tem aqui: o que é que está ao teu alcance fazeres agora para te libertares ainda mais? Isso é uma boa pergunta. Mas essa pergunta foi para ti, mas é também para quem está lá em casa. Sim, sim. Como é que é? O que é que está ao que é meu que alcance? está ao teu alcance fazer para te poderes ainda libertar mais? Olha, se calhar é continuar a fazer o que tenho feito. Isso. Não é? Era isso. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque eu sinto-me livre, não me sinto preso. Obviamente sinto-me preso em alguns aspectos devido à condição, mas isso não é nenhuma prisão. É uma condição que faz parte daquilo que eu sou e da minha característica, não é? Mas isso não me faz sentir preso. Por isso é que eu acho que tenho que continuar a fazer o que faço, porque sinto-me livre, Perfeitamente. sinto-me bem a fazer Olha, o que faço. estamos a chegar ao fim, porque temos ali um cronómetro que vai andando, o cronómetro que vai andando, e além do cronómetro temos ali a Génia Oliveira, que nos provoca este som, não é? E também esta imagem acompanhada pela Helena, que estão ali e estão-nos a dizer que nós já nos estamos a esticar. Estamos-nos a esticar. Eu avisei. Isso. Chamaste-me para aqui. Agora, Tinha que ser 2 programas e ficava coisas por dizer. isso mesmo. Se houver uma mensagem que tu queiras passar para quem lá está em casa, que sinta pessoas que lhe dói ao pé, tenham a unha encravada, estão super aflitas, não é? E aflitas, que tipo de mensagem é que poderias passar para essas pessoas? Eu não sou muito bom assim a passar esse tipo de mensagens, mas pegando no meu próprio exemplo, né? Exatamente. Temos que pensar que há uma saída. Mais tarde ou mais cedo a saída aparece. Às vezes eu também tenho os meus dias, né? Claro. Há bocado falámos desse assunto, quando percebi que ia ficar a tocar sozinho, foi muito complicado. Porque apesar de ter procurado algumas pessoas para me acompanharem, mas como a maioria das pessoas que anda na música não vive da música, claro, ninguém aceita, porque para tocar com o Nelson implica não ter mais privacidade, nem fins de semana, nem férias, nem... Claro. E não foi fácil. E eu percebi que tinha que avançar sozinho. Foi, por exemplo, uma das dificuldades que senti. E as pessoas que nos estão a ouvir também têm as suas dificuldades, cada uma à sua maneira. A saída vai aparecer. Claro. A gente não pode desanimar. Há aquela frase que também podemos pensar que há quem esteja pior que nós, né? Que também muitas vezes podemos ter esse pensamento, mas sim, há de haver uma saída e agora não podemos desistir, né? Temos que, para haver essa saída também temos que procurar e fazer pelas coisas. Perfeitamente. Aliás, e é um bocado essa mensagem e é um bocado nisso que eu penso. Mas atenção, eu não sou uma pessoa otimista, eu sou aquela pessoa que vê em tudo o que me aparece pela frente qualquer coisa de negativo. E porquê? Porque depois o positivo vai-me saber bem. É um bocado assim. Eu acho que quando me aparece assim uma atuação mais especial, isto não vai correr bem. E depois corre muito melhor que aquilo que eu estava à espera. E isso sabe-me bem. Okay. E quanto mais eu às vezes penso de forma positiva, parece que as coisas não me saem tão bem. Eu gosto ter ali aquela retaguarda que se calhar olha, correu bem, boa, fantástico, passei. E é um bocado assim que eu vivo os meus dias. Sim, mas houve aqui uma coisa interessante que foi perante uma dificuldade que tu sentistes quando ficaste ou quando ias ficar sozinho no palco, teve que se arranjar uma solução. Isso, nos meios que tinhas tu encontraste uma solução. E já estou à procura de outra. Ora. A tecnologia está-nos sempre a ajudar. Ainda este fim de semana, em conversa com colegas da música e de técnicos de som, estamos aí a estudar outra hipótese da comunicação ser ainda mais fácil e mais discreta. Claro. Para que ninguém se aperceba. Que eu não tenho problema nenhum, mas é importante a gente fazer as coisas de uma forma
mais discreta, não é? Sim, senhor. Porque quem está à volta nem imagina o que se passa. E às vezes pensa que nós não ouvimos. Já agora só... Pá, eu estico, não é um problema. Não, continua. Mas há muito a ideia nas pessoas que, associada à cegueira, que também não ouvimos. Só que nós ouvimos bem. Não é? E eu um dia destes estava a tocar num palco e eu ouvi... Eu sei que estava a dizer uma coisa qualquer ao público e o que eu disse tinha a ver quase como se eu estivesse a ver as pessoas. E eu ouvi alguém que gritou. A ideia é que até gritou para eu ouvir. E eu ouvi de longe, então ele nem está a ver a gente. Né? E depois, graças à comunicação que tenho discreta com a minha esposa, eu comecei a tocar a música e comecei a ouviu-se umas vozes a cantarolar ao longe. E ela, como sabe que eu tenho necessidade de saber o que é, ela transmitiu-me e disse-me, olha, essa cantoria vem ali das meninas da Carmesse. Estão a curtir. Pronto, dá-me essa confiança. E eu depois de ter ouvido o homem dizer ele não está a ver a gente, eu no meio da música disse, olha, as meninas da Carmesse estão a curtir, estás a ver? Que eu estou a ver alguma... Eu tive que brincar com o assunto. Claro. E é essa leveza que eu tento levar. Eu sou a pessoa que faz as maiores piadas sobre a minha cegueira, que deixa as pessoas constrangidas. Eu digo cada disparate. Que é tipo, eu não estou a ver nada, eu neste momento não estou a ver bem. Eu digo estas coisas assim mesmo para descontrair as pessoas. Claro. Isto não é nenhum drama. Claro. É tão simples, temos que levar isto assim. Sim. E é esta mensagem que também acho que é importante passar. Muito bem, Nelson, quero-te agradecer o facto de teres disponibilizado para estares aqui nesta nossa conversa. É sempre agradável e eu adoro partilhar a minha condição com as pessoas para que as pessoas percebam que isto não é assim tão mal. Tem os seus prós, os seus contras, mas não é assim tão mal como algumas pessoas possam pensar. É importante elas ouvirem estas conversas. Eu gosto de esclarecer. Ora bem, muito obrigado. Por isso, voltamos-nos a encontrar um destes dias. Claro que sim. Um destes dias. Voltamos-nos a encontrar para termos mais conversas e conversas que levem também as pessoas a pensarem que podem chegar mais longe. Que podem chegar mais longe e que os obstáculos que têm podem ser ultrapassados. Sem dúvida. Sem dúvida. Por isso, Nelson, obrigado. Continua. Sempre ao dispor. Isso, obrigado. Continua a dar música e a pôr as pessoas e a divertir as pessoas. E nós vamos nos encontrar na próxima semana com mais uma conversa fora da caixa, com outras músicas, outras ideias. Olha, fica daí que depois logo se verá. Até lá, a continuação de uma boa semana.